Boa noite a todos e a todas. É com muita satisfação que eu estou aqui hoje participando desta semana acadêmica da Universidade FUMEC. Antes de iniciar, vou ler alguns avisos que está aí no PowerPoint para vocês. Esta palestra está sendo gravada e será disponibilizada no canal da FUMEC no YouTube. Portanto, todos os presentes autorizam a veiculação de suas imagens durante a palestra. Caso você não autorize, basta permanecer com a câmera desligada. Então, iniciando, vou me apresentar, para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a professora Cacilda Lorentes, quero agradecer imensamente esta oportunidade, este convite, e aproveito também para cumprimentar algumas pessoas aqui presentes, a coordenadora do curso de Psicologia, a professora Carmen Scheffer, os colegas, eu não consigo visualizar todos, eu já visualizei o professor Olavo, professora Madalena, professor Rafael, todos os professores, colegas que estão aqui com a gente. A professora Rosa Ricói, minha parceira em vários projetos, neste inclusive. Os alunos que vão, eles que vão trazer os relatos, fonte das experiências, e das discussões desta noite, e a todos os alunos que estão aqui agora conosco, participando desse evento. Aliás, este evento é para vocês. Qual que é o nosso tema hoje? Impactos da pandemia do Covid-19 na saúde dos trabalhadores e nas práticas do mercado. Okay? É um tema que tem sido falado, é um tema atual, por isso ele é tópico, ele é central nesta semana acadêmica. Nós estamos, já foi falado, vou ressaltar, vivenciando algo novo. E é algo novo que é indesejado. Olha só, isso muda muita coisa. A Covid-19 trouxe mudanças de hábitos, mudanças de paradigmas em toda a sociedade. Rafael, peço a gentileza de não colocar ainda o PowerPoint. Só um segundo, por favor. Então, é um período de mudanças, mudança nos hábitos, álcool gel, uso de máscara, mudamos a forma de cumprimentar o outro, mudança no abraço, que agora está recolhido, mudanças nas relações de trabalho, e é um tema nosso aqui, das relações de trabalho. A pandemia, ela chegou abruptamente e exigiu soluções rápidas, soluções ágeis. Todavia, esse caráter emergencial da pandemia não encontrou a maior parte das organizações preparadas, prontas para tal rapidez. Existe, é óbvio, uma heterogeneidade, uma diversidade das organizações, principalmente no nosso país. As organizações se diferem muito em termos de porte, de estrutura, de segmento, de existência ou não de políticas e práticas de recursos humanos, de filosofia, de princípios e etc. Mas a maior parte dos gestores, dos profissionais de RH, dos trabalhadores autônomos, e os trabalhadores em geral, podemos dizer assim, eles não estavam preparados, muito pelo contrário, não houve tempo prévio, seja para pensar soluções, programar estratégias, para implementar soluções, capacitar, treinar as equipes. Todos fomos pegos de surpresa. E neste período, eu vou recorrer a uma fala do professor Rodrigo Suzano, na abertura da semana acadêmica, nós estamos vivenciando tempos estranhos. Estranhos mesmo, gente? Se, por um lado, uma parte da população brasileira nega a realidade que se impôs, por outro lado, grande parte vivencia sentimentos de incertezas, de angústias, de ansiedades, de medo. Medo de diversas formas, medo do adoecimento, medo da morte, medo da perda do trabalho, da perda da renda. Como é que ficam as relações de trabalho? Quais são os desafios nesse contexto, que se impôs de uma forma tão inesperada e tão desafiadora? Bem, esta é a realidade que está dada, a realidade que muitos de nós vivenciamos nas nossas relações de trabalho.
E hoje, né, nós vamos trazer o relato dos nossos alunos, os alunos que estão fazendo estágio na área de psicologia organizacional do trabalho, para compartilhar e trazer algumas reflexões sobre esse contexto. Nesse sentido, né, na sequência, eu chamo, né, passo a palavra à professora Rosa, porque dentro desses alunos nós temos alguns que participam do Laboratório de Psicologia Organizacional do Trabalho, coordenado pela professora Rosa, e outros que fazem parte da supervisão do estágio organizacional comigo. Então, professora Rosa, por gentileza. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, tem aí provavelmente, né, alguns alunos que não passaram pelas minhas disciplinas, alunos novatos. Eu sou a Rosa Ricoy, professora das disciplinas de gestão de pessoas e também da psicologia do trabalho. E, atualmente, né, há alguns anos, coordenando as atividades do Laboratório de Psicologia Organizacional do Trabalho. Então, junto com a Cacilda, minha parceira, né, como ela mesma disse, nessa linha de atuação da psicologia, nós ficamos muito satisfeitas, gratas pela essa oportunidade de compartilhar com vocês parte, né, do nosso trabalho aqui na FUMEC. É um prazer enorme ver meus alunos, ex-alunos e demais colegas professores aqui, prestigiando, né, o nosso trabalho. Então, é isso mesmo, Madalena, que está aqui, estou conseguindo enxergar, já viu Jacques, Rafael, Karen, quem mais? Se eu esquecer, a Carmen, João Batista, enfim, né, são vários os nossos colegas aqui presentes. Oi, Jacques. Então, gente, eu acho que essa temática não podia, assim, ser mais apropriada para o momento, né, e eu vejo isso com muita alegria, que as apresentações, as discussões até este momento trouxeram, né, além de riqueza nas reflexões, a evidência da competência e empenho da direção, da coordenação, dos professores, e mais ainda o alto nível dos nossos alunos, que é a razão da nossa existência aqui nesse curso. Até onde eu pude acompanhar, não pude acompanhar todos, eu fiquei realmente assim, muito orgulhosa de estar nessa instituição com vocês. Bom, a minha contribuição para este evento vai ser a de compartilhar com vocês as iniciativas do Laboratório de Psicologia Organizacional do Trabalho. E eu vou falar um pouquinho do laboratório, porque, aproveitando a oportunidade, porque eu sei que muitos alunos não conhecem ainda, principalmente os que entraram, né, aí, estão mais recentes na universidade. Mas eu queria falar também, assim, né, por que o laboratório, a que se propõe a psicologia do trabalho. Então, né, para os alunos que ainda não tiveram a disciplina de psicologia do trabalho, talvez não tenham ainda um entendimento da importância ou da necessidade dessa disciplina, né, ou dessa área, vamos dizer assim. Então, essa é uma área, né, um campo de saber da psicologia que está designada como campo de compreensão. Aí minha amiga vai apresentar e eu estou dando só um apoio moral. Então, é uma área, né, designada como campo de compreensão, de intervenção sobre o trabalho e as organizações. E tem, então, como objetivo analisar a interação das múltiplas dimensões que caracterizam as pessoas, os grupos e as organizações de trabalho. Então, assim, né, a psicologia do trabalho procura construir estratégias e procedimentos que possam promover, preservar e restabelecer o bem-estar das pessoas. E é nesse sentido que o laboratório também foi criado, né? Ele tem como objetivo geral estabelecer espaços para que os alunos possam analisar e compreender os fenômenos sociais e psicológicos que estão presentes nas relações, nas organizações e nas relações com a qualidade de vida do trabalho. Então, este laboratório, na verdade, ainda está buscando ocupar um lugar de maior expressão, mas já temos aí uma história, né, com várias ações implementadas e que a gente acredita que vai aumentar gradativamente, né, dentro das possibilidades que são possíveis mesmo. Então, dentre as diversas ações do laboratório, nós já tivemos participação dos alunos no projeto Rede Carreiras, junto à Prefeitura de Nova Lima, participação em eventos, né, os eventos de responsabilidade social e a Mostra FUMEC, que são promovidos pela universidade anualmente, semestralmente, assessoria nos processos seletivos e também outros processos de gestão de pessoas, para a consultoria júnior da FEA e aqui da FACE também,
Participou por algum tempo também, dando apoio nos processos seletivos de uma ONG chamada Engenheiros Sem Fronteiras, também na elaboração e realização de várias oficinas voltadas para análise de currículo, plataforma LinkedIn, postura profissional, técnicas para falar em público. Fizemos também oficinas de elaboração de currículo na comunidade do Morro do Papagaio, vários atendimentos individuais em orientação e análise de currículo, na elaboração de currículo para a comunidade estudantil. Então, sim, fizemos várias atividades, tivemos que interrompê-las, né, pelo contexto mesmo da pandemia, mas neste semestre o laboratório retomou as suas atividades e, neste momento, exclusivamente voltado para o estágio supervisionado, que foi o desafio proposto, né? E por que desafio? Criar um estágio interno, né, com prática, e voltado para o trabalho, voltado para organizações, num regime remoto e online. Então, é um desafio, porque não tem uma demanda concreta de uma prática, né? A gente não divulgou, a gente não se abriu para as empresas, para organizações, os trabalhos sociais também, muitos deles estão suspensos, então, como criar essa prática? Mas o desafio foi lançado, e como a gente pensa, né, desafio é oportunidade para a gente criar, né, colocar ideias em práticas, e aproveitando algumas ideias que já eram idealizadas, né, por nós, a gente conseguiu pensar em possibilidades de trazer alguns projetos e oferecer esses projetos para os alunos, né? E principalmente projetos que fossem, ações que pudessem também contribuir para este cenário que a gente está vivendo hoje, né? Sobretudo aí com os vieses que a pandemia nos trouxe. Então, nasceram aí 4 projetos. Quais são eles, né? O primeiro projeto é voltado para um estudo sobre os impactos da pandemia na saúde mental dos trabalhadores. Então, sabemos aí, né, da 4ª onda, que é a saúde mental, mas a gente está fazendo um recorte para pensar o impacto disso tudo na saúde dos trabalhadores, e como a Cacilda já ressaltou, a gente sabe que são muitos, né? Mas queríamos aí estudar um pouco mais, identificar quais foram esses impactos, como que as organizações se posicionaram diante desse contexto, das dificuldades. E aí partimos, então, para esse estudo, que é um estudo preliminar, não tem a pretensão de ser científico ainda, mas ele pode, né, gerar aí muitos filhotes, e que é isso que eu tenho conversado com os nossos alunos, e também ele pode vir a ser, sim, um trabalho científico. Mas, neste momento, é mais um levantamento de dados, de informações, e de algumas observações que a gente pode ter, mas eu também não vou falar muito, porque nós vamos ter aí um aluno que vai apresentar tudo pela equipe dele. O segundo projeto é elaboração e revisão de currículo, que, embora a gente já, né, tivesse essa prática no laboratório anteriormente, o grupo de trabalho, né, de alunos nesse estágio fizeram toda uma revisão, um novo estudo, e propuseram também algumas mudanças muito interessantes. O terceiro projeto é voltado para a orientação profissional da carreira. Então, é um trabalho que na verdade, aquele voltado para 2 públicos, bastante interessante também. Vou deixar também para os alunos apresentarem. E o quarto, que é o apoio para a organização do tempo e bem-estar no trabalho em home office. Chegamos a essa conclusão, a ideia era mesmo, o que a gente pode oferecer de contribuição para as pessoas que estão desorganizadas ou estão sofrendo com essa situação de home office. Obviamente, dentro de um contexto possível dos alunos poderem orientar e ajudar, né, nesse sentido. Então, a gente teve um número muito bom de candidatos, de alunos que se candidataram para o estágio no laboratório. Isso foi uma surpresa boa para mim e para a Cacilda, né? Acho que para a Carmen também. Então, dos 30 candidatos que se apresentaram para ouvir as propostas, 26 permaneceram, né? E cada um deles pôde escolher o projeto que mais, né, lhe interessava. A proposta colocada para eles
foi de que seria necessário, pelo tempo que a gente tinha, pelas condições que a gente tinha, o tempo, né, para supervisioná-los também, que seria necessário um investimento deles de tempo, de dedicação, compromisso e responsabilidade, para que juntos, né, pudéssemos construir os projetos que estavam em pauta. E eles toparam, e não me decepcionaram nem um pouco, muito pelo contrário, né, o empenho, os aprendizados que eles trouxeram, que eles construíram nesse percurso, né, eu acredito que já seria o suficiente para a gente concluir, né, o objetivo do estágio. Contudo, a gente tem aí uma certeza que muitos mais frutos serão colhidos dessas sementes, até porque eles não estão ainda finalizados, né? Agora tem uma parte prática que também vem junto dessa construção aí do projeto. Bom, então não vou me estender mais, né? Eu vou agora passar a palavra para os alunos, são eles os protagonistas desse trabalho. Todos os alunos estagiários do Laborpote, eu considero que são protagonistas desse trabalho e são eles que vão apresentar o que eles construíram até o momento, né, com a minha colaboração. Então, para apresentar o estudo sobre o impacto da pandemia na saúde dos trabalhadores, eu chamo o aluno Cláudio Augusto Figueiredo Nogueira, que vai representar aqui o trabalho realizado pela sua equipe. Tem a palavra, Rosa? Tem a palavra. Primeiramente, boa noite a todos, aos professores, aos alunos, à coordenadora, ao diretor. Como a Rosa já adiantou aqui, o nosso trabalho é um trabalho preliminar, um trabalho que está em andamento sobre o impacto da saúde no trabalhador, um assunto que o objetivo seria trazer essa discussão para o meio acadêmico, especificamente o meio acadêmico da FUMEC. Podia passar o slide, por favor. Os componentes do grupo é o Inácio, a Ana, o Breno, o Natan e a Júlia. Então, o primeiro slide aí, a gente vai falar sobre, a Cacilda já falou, a Rosa também, de uma forma ou de outra, então a pandemia e o contexto mundial. Isso é para a gente ter mais ou menos a dimensão do nosso problema, né? Essa admiração aconteceu aí, uma coisa jamais vista na história da humanidade, né? Tivemos, sim, eventos setoriais, por exemplo, você teve um ebola, lutas armadas que exigiram, talvez, o confinamento de pessoas, mas nessa dimensão nunca existiu. A transmissão não se sabia no início, né? A pandemia foi declarada pela OMS em março de 2020, não se sabia como era feita a transmissão, como essa transmissão ocorria. Houve um desafio sanitário em escala global, porque foi constatado que a questão da sepsia era um poderoso elemento para conter essa epidemia. E a questão da comunidade científica, que não sabia o modus operandi desse vírus, como é que ela poderia criar uma vacina, e todo mundo sabe que a vacina, aí no caso, a criação de uma vacina, ela tem, a duração, para se criar uma vacina eficaz, a duração é longa. No próximo slide, nós vamos ver o impacto da pandemia no Brasil. Então, nós temos um cenário internacional, que é um cenário de muito medo, um cenário de muita insegurança, né? As pessoas com medo da própria vida, da vida dos familiares, e esse cenário internacional ou mundial, ele é agravado por uma situação nacional muito específica do Brasil, né? Então, você tem pouco estudo sobre a transmissão em contexto desigual. Todo mundo sabe, né? O Brasil é um país com uma desigualdade social muito grande. Nós temos a Fundação Getúlio Vargas, fala em 5 classes, né? A, B, C, D e E. Então, nós não temos como fazer um recorte representativo de um Brasil. Houve um debate importado, talvez, né, de países, talvez, de primeiro mundo, sobre o debate sobre isolamento vertical, horizontal, e o Brasil tem especificidades, né? Você tem idosos que são arrimo de família. A vulnerabilidade populacional, ela vai dizer respeito a essa questão até que nós já falamos, né, sanitária, questão da higiene, né, do saneamento básico, que, como a gente sabe, no Brasil é mais precário. E vem com isso, arrastando isso tudo aí, a questão da taxa de desemprego, que também, né, o desemprego, ou seja, a questão econômica, ele influencia sobremaneira a saúde mental dos trabalhadores.
no próximo slide, nós vamos falar sobre o que é saúde mental por uma definição da OMS. Nós desmembramos, obviamente, que é uma frase composta, nós desmembramos para ficar mais fácil a visualização. O bem-estar, desenvolvimento de habilidades sociais, manejo do estresse da vida, capacidade de contribuir para a comunidade, capacidade de trabalhar com produtividade. Essa aí até parece estranha, mas a gente vai ver na frente que ela tem uma importância, sim. E o interessante é que esse conceito ele não fala sobre a isenção que o indivíduo, para ter saúde mental, ele está isento de algum transtorno ou de alguma doença. Não, ele cria ferramentas, ele fala de ferramentas, de atributos, para que você possa passar, né, por esses percalços da vida, que são eventuais transtornos que nos assolam durante a vida, doenças, mas que com essas ferramentas a gente possa sair com a nossa saúde mental preservada. Aí no próximo slide, a gente vai falar um pouco sobre a questão da saúde mental das organizações. Como a gente já falou, foi decretado aí pela OMS em março de 2020, né, a pandemia. O que aconteceu? As empresas que tinham seus trabalhadores alocados em sede própria tiveram, de uma hora para outra, que fazer uma desmobilização, alocar todos eles, ou a maioria do contingente de empregados em home office, né? Ou seja, a gente vê que foi uma ação até com rapidez, dando uma resposta rápida à situação, né? E com até um esforço conjunto, porque com a participação dos próprios colaboradores, dos empregados, e a partir daí ela foi criando programas de cursos e treinamentos, e eu quero destacar aqui que tivemos contato com um colega nossa de grupo, a Júlia, que contribuiu para o nosso trabalho, apesar de não ter nem precisar de horas para estágio, ela participou voluntariamente do nosso trabalho, e ela participa de uma organização, e ela contou uma prática, um programa muito interessante de uma empresa que ela está vivenciando, que foi criado um programa para que as crianças, porque muitos pais, né, muitos empregados com filhos, e se foram obrigados a retornar às suas casas, e por incrível que pareça, né, como o contato às vezes um pouco mais precário ou menor em razão do trabalho, começaram a ter dificuldades com essas crianças, né, com o desenvolvimento dessas crianças. Pensamos até no Olavo, né? Veio à nossa cabeça o Olavo. E foi isso, foi feito um trabalho com psicólogos, e divididos por faixa etária de crianças, né, os pais trabalhando com psicólogos, ou seja, sendo capacitados para lidar com determinadas dificuldades das crianças que eles nem sabiam. A questão da ergonomia também, uma questão muito importante, que ela tem um impacto na saúde física do empregado, isso pode repercutir também na saúde mental. Tivemos uma empresa que nós vimos, um estudo também, que ela fez um drive-thru para pegar cadeiras com ergonomia. Ela fez um convênio com uma empresa, os empregados iam lá e buscavam essa cadeira ergonômica com todas as condições de trabalho. Diálogo em grupo. A Júlia também falou da experiência dela, que foi muito interessante, que a gente vê como é que é a força do grupo, né? A empresa começou a fazer reuniões com o Zoom, com participação de todos os empregados, e que deu uma sensação de pertencimento. Promoção do autoconhecimento e desenvolvimento, ações voltadas para a saúde do trabalhador. Vamos falar um pouco mais na frente. E uma coisa que ela falou também, e pode ficar nesse slide, não tem problema nenhum, não. A Júlia falou uma questão que realmente a gente percebe que é muito importante, é lidar com o luto, né? Muitos parentes morrendo ali, e os empregados naquela situação de muita insegurança, né? Então, pode ir lá para o estudo mesmo. Por favor, muito obrigado. Então, vamos lá. Aí o estudo, né, que a gente já falou anteriormente, ele considera todas essas questões que eu mencionei anteriormente, né, com o objetivo aí de identificar, não talvez com o objetivo de identificar, mas colocar aí uma discussão à tona sobre o impacto da pandemia na saúde do trabalhador. Pode seguir, por favor. Aí foi identificando as pesquisas científicas realizadas entre março. A literatura muito pouco escassa, porque a gente acha de tudo, né? Uma colcha de retalhos, né? Reportagens, entrevistas, palestras. A Júlia foi fundamental, porque ela nos deu um apoio muito grande, porque ela vivenciou, e nada como a prática, né? Pode seguir, por favor. O que aconteceu? Então, do mesmo modo que teve lá, que a empresa teve que dar uma resposta rápida, as empresas, as organizações,
Você tem, por outro lado, empregados que estavam trabalhando numa sede de uma empresa e foram obrigados, sem qualquer... Quer dizer, quando eu falo obrigados aqui, entre aspas, né, é porque era uma questão circunstancial mesmo, não tinha outra solução, talvez. Tiveram que ir para suas casas, né, que não tinham uma condição mínima, talvez, né, uma sala disponível, um mobiliário próprio, e tiveram que lidar com essa situação, ou seja, sem qualquer preparo para isso, né? Então, as queixas dos empregados foram muito no sentido de, principalmente inicialmente, tá? Porque como o estudo está em andamento, a gente vê também que a situação está muito flutuante, viu? Então, por exemplo, no início, volume de trabalho excessivo, a gente vê que tem também, continua tendo isso em algumas empresas, uma comunicação deficiente, né? E essa comunicação deficiente, ela passa muito pela questão vertical e horizontal, porque antes os empregados eles participavam do meio ambiente, que eles podiam comunicar entre si, né? Horizontal, vertical em relação à própria chefia, né? É uma sensação inicial de falta de produtividade, e isso foi uma queixa recorrente, e as pessoas em casa sem muitas condições, quer dizer, um nível de ansiedade muito grande, medo, às vezes depressão, não saber o que vai ser do dia de amanhã, podendo perder o emprego e não conseguindo produzir. Foi uma sensação inicial e que foi uma queixa muito grande. E a questão também, outra queixa mais recorrente de todas, talvez tenha sido essa do trabalho em casa, porque o que acontece? Você já não sabe mais o que é atividade particular e o que é atividade profissional, né? Então, as pessoas tiveram muito problema com esse tipo de organização do tempo de trabalho, às vezes trabalhando em jornadas, então, às vezes mais longas até por causa disso, né? Pode passar, por favor. Olha, determinados segmentos, a gente viu que tem, né, que a gente quis destacar aqui os profissionais da saúde, porque é a linha de frente, essas pessoas estão tendo problemas, inclusive susceptíveis ao transtorno de estresse pós-traumático, trabalhadores de aplicativos, entregas que a gente vê na rua aí, que falaram que a carga de trabalho aumentou, mas o dinheiro não, né? Então, essa questão também da insegurança, da incerteza, e que tem uma repercussão muito grande na saúde mental. Os estudantes universitários, no meu caso, dos meus colegas aí, você vê que está todo mundo também impactado. Eu estou falando aqui, mas estou impactado também, por que não, né? A mulher em home office, e que a mulher em home office também é um capítulo à parte, porque na nossa cultura a mulher é que cuida, mais cuidadora do lar. Então, ela passou a fazer as atividades, talvez com mais com mais volume de trabalho em casa e, somado a isso, uma atividade profissional. Então, são segmentos que a gente está destacando aí, que podem, né, que essas questões vão aparecendo, se não apareceram, e o efeito disso é imediato, né? Tem estudos dizendo que essas questões vão eclodir mais para frente também. Tá? Pode passar, por favor. Ações positivas de empresas durante a pandemia, né? Então, a gente vê que essa questão de lives com profissionais de educação física, não só para musculação também, né? Até orientação para fazer aquele TRX, né? Com trabalho em casa, mas também com ginástica laboral, serviço de suporte psicológico emergencial. Uma coisa que vamos dizer, que apareceu muito, né, foi a prática de yoga online, as pessoas fazendo yoga também, meditação, programas de meditação e palestras de mindfulness, né, que também é um controle importante aí para a questão da ansiedade. Médico na tela, que é psicólogo e médico, aquilo que eu já falei anteriormente, né, disponibilização de mobiliário de escritório, convênio de laboratórios, que também é importante para o empregado ele ter, né, ele se sentir protegido, né? Algum eventual problema, ele tem como fazer instantaneamente exames de laboratório para saber aí o Covid, ou constatação de Covid ou coisa parecida. Por favor, pode passar. Aí nós vamos para as considerações finais, né? E o interesse no assunto é muito atual. A Cacilda, eu acho que já esgotou essa parte, né? Nós tivemos uma dificuldade também em achar artigos científicos, isso foi falado também. É um olhar mais cuidadoso para a saúde mental do trabalhador. E aí eu queria destacar, eu acho que essa questão, porque a nossa Constituição, ela fala, vou falar aqui 3 premissas básicas, né? Que é a dignidade da pessoa humana,
o valor social do trabalho e a função social da empresa. Então, todas as atividades, obviamente que o empregador, ele tem o empresário, ele tem todo o direito, nós não estamos aqui de obter o lucro, mas, paralelamente a isso, ele tem que ter uma ação efetiva para a preservação e cuidado da saúde do trabalhador, e isso a gente vê a importância disso num momento como esse. Então, essa preservação da rigidez física e mental do trabalhador, porque quando ele é admitido, ele faz o exame admissional, é uma coisa que nós não transigimos, tá? Então, isso é muito importante. E a questão da busca do conhecimento, né, que também foi uma questão aí que a gente procurou para fazer o trabalho, e quando veio essa busca do conhecimento, foi inevitável a gente não lembrar aqui, né, e eu vou ler aqui uma frase do Sócrates, filósofo: só é útil o conhecimento que nos torna melhores. E o que acontece? Se a gente pode dizer alguma coisa, se ficou alguma coisa para nós ou para alguém, a gente queria contar a nossa experiência pessoal, eu fico até com medo do tempo, mas eu vou arriscar aqui. Tá? E o que aconteceu? A gente vivenciou no nosso grupo uma situação interessante, porque ninguém está aqui, dos componentes, dos participantes, né, a gente não sabia, nunca tinha feito artigo, talvez com exceção do TCC, né, quem está fazendo é o Inácio e a Júlia. Isso para nós foi um novo, né? E o novo, a gente viu como é que o novo ele causa na gente um desconforto muito grande, uma ansiedade muito grande. E a gente passou por pessoas, né? Pessoas vieram e saíram do nosso trabalho, e também foi nos causando angústia, mas aos pouquinhos a gente foi agregando, unindo, e chegou num ponto do trabalho que um estava suprindo a deficiência do outro. E se a gente pode deixar aí uma questão para reflexão, como é que a questão da união, da unidade, não é uma coisa piegas, não, tá? É uma coisa que na prática ela funciona. Então é isso que a gente queria deixar. Então eu queria terminar, devolver a palavra para a Rosa, não sem antes fazer um agradecimento especial em nome de todo o grupo, porque se não fosse ela fazer os ajustes do nosso trabalho, porque é muito ampla a situação, a gente ficou muito perdido, e se não fosse ela, você pode ter certeza que eu não estava aqui falando, não. Muito obrigado. Obrigada, Cláudio. Parabéns pela apresentação. Bom, pessoal, a gente optou aqui por não fazer comentários logo após as apresentações. Então, nós vamos seguir, e aí quem quiser colocar alguma pergunta no chat também, e depois, ao final, a gente tenta aí um espaço para conversar, né, para discutir essas apresentações. Então, eu vou agora chamar, né, a Renata Magalhães, nossa aluna, que vai representar o grupo que trabalhou aí o projeto de elaboração e revisão de currículo. Com você, Renata. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Meu nome é Renata, para quem não me conhece. O nosso projeto foi de elaboração e revisão de currículo. Ele abrange todas as pessoas, desde as pessoas que já têm currículos e querem revisar e atualizar, até pessoas que querem criar um currículo do zero. Pode passar. Os nossos integrantes, então, é a Ana Luísa, o Matheus, a Ana Carolina, a Adriele, eu, a Ana Clara e a Fernanda, e todos nós fomos supervisionados pela professora Rosa. Pode passar. Então, qual que é a importância do currículo, né? O currículo, ele é o primeiro contato que o recrutador vai ter com o candidato. Ele é o primeiro contato, a primeira forma que o recrutador vai conhecer. Então, acaba se tornando um cartão de visitas. E também, consequentemente, é o primeiro passo para aquele candidato entrar no mercado de trabalho. Então, é muito importante que o currículo ele tenha uma boa estrutura, que ele seja atrativo, que ele seja objetivo, que ele seja limpo, eu falo visualmente, porque ele tem que comunicar da melhor forma possível quem é aquele candidato, né? Quais são as experiências dele, quais são as habilidades, quais são os conhecimentos. Então, é muito importante essa estrutura do currículo. Pode passar. A gente trouxe aqui uma pesquisa do NUB, que é o Núcleo Brasileiro de Estágios, que mostra que quase 60% de 9 mil entrevistados relatam não saber como tornar o currículo atraente e apresentam dúvidas relacionadas à sua elaboração. A gente trouxe essa pesquisa para mostrar
que realmente é um assunto muito relevante. As pessoas não sabem como estruturar, como apresentar, como se portar numa entrevista. Então, de fato, esse trabalho que a gente está fazendo é muito efetivo por causa disso, para se tornar, né, um apoio para essas pessoas. Pode passar. Então, a gente tem como objetivo geral oferecer essa orientação para elaboração, para revisão desse currículo, até mesmo para divulgação de como se importar numa entrevista, todos esses passos que a pessoa precisa para se inserir nesse mercado de trabalho. Acho que a gente acaba sendo uma rede de apoio à FUMEC, ou um canal facilitador para essas pessoas. Pode passar. E aí, como que funcionam esses encontros, né? Como são nossos objetivos específicos? A gente recebe a pessoa para a entrevista e aí a gente vai entender a demanda dela. Então, a gente vai entender o intuito, por que ela está ali? Quais são as expectativas que ela tem? Quais são as angústias, os medos, as perspectivas? E aí, a partir disso, a gente vai entender toda essa demanda e vai entender como que está o currículo dela. Então, a gente vai fazer uma análise no currículo, a gente vai ver o que falta, quais são os pontos que ela pode melhorar ali, o que ela pode fazer para tornar o currículo dela mais atrativo, ou então construir esse currículo profissional do zero. Além disso, a gente vai identificar se a pessoa ela tem um só objetivo, se ela tem só um foco, porque às vezes a pessoa ela fez um curso, mas ela tem experiência em outra área, e às vezes ela quer tentar nas duas áreas ali, as duas áreas são interessantes. Então, a gente recomendaria, por exemplo, fazer 2 currículos diferentes, com focos específicos diferentes também. Pode mudar. Outra coisa que a gente vai mostrar, né, o quão importante é a pessoa se conhecer. Ela saber as suas habilidades, as suas competências, as suas atitudes, seus pontos mais fracos, seus pontos mais fortes, porque a gente vai demonstrar que só se conhecendo que ela vai saber o seu diferencial. Por que ela tem que estar naquela vaga? Porque isso com certeza vai ser perguntado. Então, a importância da pessoa se conhecer. E também a gente vai apresentar e disponibilizar os modelos de currículo que a gente já tem, para que a pessoa possa ter um modelo, uma referência ali para construir o seu currículo. Pode passar. A gente também vai mostrar como alterar o currículo, porque para que ela possa, de acordo com a demanda ali, fazer a alteração desse currículo, ou para atualizar o currículo futuramente, né? Poder fazer isso de forma mais independente. E oferecer dicas e sugestões de como divulgar esse currículo, né, em sites e tudo. Além disso, a gente não escreveu, mas a gente vai fazer uma consultoria de LinkedIn. A gente sabe que nesses tempos agora de pandemia está cada vez mais difícil essa questão de entregar o currículo presencialmente, da entrevista presencial. Então, o LinkedIn tem sido uma ferramenta muito importante, principalmente nesse período, além de ser a maior plataforma do mundo profissional e de networking. Então, a gente incluiu esse serviço de uma consultoria dos primeiros passos do LinkedIn. Pode passar. E a gente também vai dar materiais exclusivos para o candidato ter uma experiência completa, onde a gente vai disponibilizar modelos de currículo, panfletos, cartilhas com dicas de passo a passo, de como ir para uma entrevista, o que esperar, como que vai treinar em casa. Então, a gente vai dar todos esses materiais para que mesmo depois que a gente acabe esses encontros, a pessoa possa revisar em casa depois, ou se ela conseguir uma entrevista, perto da entrevista dela poder revisar tudo e estar bem preparado. E antes da gente finalizar, eu queria contar um pouco sobre a nossa experiência, que está sendo muito incrível. Antes da gente disponibilizar e divulgar o nosso trabalho, a gente recebeu muitos candidatos querendo se inscrever e querendo fazer com a gente já está atendendo, e está sendo muito legal, está sendo muito enriquecedor, porque a gente está percebendo que além da gente ensinar, a gente também está aprendendo muito. Então está sendo muito bacana, todo mundo está se comprometendo muito, estudando muito, trocando muito no grupo, então está sendo muito legal. Pode passar. E para finalizar, esse é o e-mail, se você tiver interesse em entrar em contato com a gente para fazer essa revisão ou para criar o seu currículo, pode entrar em contato no estágio analisedecurrículo.fumec.edu.br, e aí vocês vão preencher um formulário com o nome, com algumas informações, e a gente entra em contato para marcar o melhor dia e o melhor horário. Eu acho que é isso, gente. Muito obrigada. Ótimo, Renata. Muito obrigada. Fez uma ótima apresentação. Bom, e agora nós vamos contar com a presença do André Correia Ferreira, que vai falar sobre o terceiro projeto, né, que é o projeto de orientação profissional e reorientação de carreira. Então, vamos aguardar aí, André, mas se você quiser iniciar, André, já pode começar.
Sim, obrigado, Rosa. Boa noite a todos. Eu estou aqui representando um grupo de 8 pessoas que se dividiu em 2 subprojetos que têm muitas semelhanças, mas algumas diferenças também. Então, para quem não conhece, a orientação profissional é um processo pelo qual passa um jovem que ainda não entrou no mercado de trabalho, ou que está muito no início de uma carreira, ou muito no início dos seus primeiros trabalhos, e a gente ajuda ele a tomar uma decisão melhor de que área escolher, qual curso fazer, como programar-se, como procurar o emprego e tal. A reorientação de carreira já é um processo que está voltado a pessoas com uma trajetória já, pelo menos, mais ou menos consolidada, que queiram mudar de área, que estejam precisando mudar de carreira, que queiram atingir novos objetivos. Então, a primeira diferença aí é dos nossos públicos e dos nossos objetivos, mas a gente vai falar mais para frente. Então, a equipe está sendo coordenada, né, supervisionada pela professora Rosa, e os participantes somos eu, Breno, Danley, Débora, Jucimar, Marcela, Raquel e Rita. Pode passar, por favor. Então, eu vou contar um pouco da nossa trajetória. Nós todos somos alunos do estágio intermediário em RH com a professora Rosa. Como ela explicou no início, ela colocou esse projeto para a gente, essa oportunidade de criar do zero um plano de orientação e reorientação de carreira. Nós topamos esses 8 participantes que eu falei, e aí a gente primeiro teve que se reunir, arranjar horários, arranjar reuniões semanais, além das reuniões de supervisão, e em seguida nós fizemos muitas pesquisas, muitas mesmo. Nós passamos 2 semanas só fazendo pesquisa, mas lógico, desde antes até o final, estamos até hoje pesquisando. Mas nesse primeiro momento, a gente pensou muito sobre o que é a orientação profissional, como fazer, quais são as etapas, quais são as limitações, as forças, e em seguida, depois dessa grande pesquisa muito ampla, onde a gente separou um pouco das atividades, como é normal, né? A gente precisou fazer uma digestão dessas informações, do que a gente pesquisou, e muitas trocas e muitas elaborações. Então, uma pessoa trouxe tudo sobre, não tudo, né, mas muito sobre processos de reorientação e orientação de carreira em grupos, individual, ferramentas, técnicas, teorias. E aí a gente juntou, fizemos várias reuniões, conversamos e estamos sempre trocando. Em seguida, ocorreu esse momento da nossa definição de limites, assim, da gente sentar e falar o que a gente pode fazer nesse atendimento, o que a gente não pode, o que é da nossa alçada, o que não é. Então, para vocês terem uma ideia, normalmente um processo de orientação profissional tem aí de 8 a 15 sessões, dependendo do qual profissional você vai conversar. Nós faremos 5 ou 10, dependendo do projeto. E aí, mesmo essas pessoas que são muito experientes, profissionais muito experientes, formados há muito tempo, podem chegar no final de 15 sessões sem uma definição de um objetivo muito específico. Então, quem dirá a gente que não tem tanta experiência assim. Então, a gente definiu esse limite, estamos claros e certos sobre isso. Uma etapa posterior foi a formação do vínculo do nosso grupo. A gente precisou muito formar esse vínculo e foi ótimo, está sendo incrível. A gente se reúne 3 vezes por semana, fora a supervisão, então a gente se encontra 4 vezes por semana, pelo menos 1 hora. E a gente precisou trocar muitas expectativas, ansiedades, medos, para poder começar a se ajudar. E tem sido um dos resultados não esperados mais gratificantes até agora. Em seguida, nós escrevemos especificamente um documento relatando objetivos, introdução, ferramentas, de como a gente vai fazer esse processo. Consolidamos um plano de atendimentos, um cronograma específico mesmo. Então, no primeiro atendimento faremos uma entrevista semi-estruturada, no segundo a ferramenta tal, a discussão tal, no terceiro tal, e por aí vai. Hoje nós estamos treinando o uso dessas ferramentas, continuamos na pesquisa, continuamos rearranjando nossos horários, porque a demanda está grande, e já divulgamos. Então, pode passar, por favor.
O que a gente definiu como um processo de orientação? Um processo de orientação, ele é diferente de um processo de terapia clínico, evidentemente. A orientação é um fazer escolhas mediadas por um profissional preparado num processo cooperativo. Então, embora seja um processo cooperativo e os desejos, a história, os anseios e os objetivos venham do nosso atendido, nós temos essa responsabilidade de orientar também. Nós não estamos apenas, entre aspas, como espelhos ou como propositores de reflexões para eles. Nós temos momentos de indicações, sugestões mesmo. Pode passar, por favor. Então, o que é um processo de orientação profissional ou reorientação de carreira? O que é mais importante, o que é fundamental, que não pode ser esquecido, né? Primeiro, surgindo da demanda, a gente precisa analisar o contexto do sujeito, e isso passa por uma análise de mercado, passa por uma análise de viabilidade do contexto específico do sujeito, o que ele tem que ele pode fazer, o que ele tem que ele não pode fazer, e a gente sabe que não é todo mundo que pode fazer qualquer coisa na vida, não é assim que funciona. Então, a gente faz essa análise desse contexto, a gente investiga com esse sujeito qual é o posicionamento nele no mundo, como que ele se coloca, quais são a maneira com que ele lida com as suas relações, o que são os seus anseios, suas crenças e os seus valores. Em seguida, a gente tem que pensar num futuro, né? O que esse jovem ou adulto quer, ou mesmo um idoso quer para o futuro dele. E muito importante, sempre falado, crucial, o autoconhecimento, que retroalimenta todas essas outras análises anteriores. Por fim, é necessário trabalhar o conhecimento de informações profissionais, né, como está o mercado, o que tal profissão faz, o que a outra profissão faz, o que você pode, o que você não pode, dentro de cada área, as especificidades, e o seu interesse. Tudo isso é um processo cíclico que provavelmente vai continuar ao longo da vida. A única saída que a gente tem desse fluxograma é a definição de um objetivo que está ali em azul mais do lado direito, que é, após essa análise toda, essa digestão toda, vamos traçar alguma coisa, mesmo sabendo que isso tudo pode mudar no futuro. Pode passar, por favor. Então, quais são as diferenças da orientação profissional e da reorientação de carreira? No nosso projeto, claro. A orientação profissional, o público vai ser de atendimento de jovens que estejam cursando o segundo ano do ensino médio até o último ano da graduação. Os atendimentos serão individuais e em grupo. Então, serão 5 individuais e 5 em grupos. O sujeito ele vai fazer o atendimento individual de segunda a sexta, em algum horário da semana, com alguns nossos estagiários, e, obrigatoriamente, um encontro em grupo aos sábados. Então, o sujeito vai ter que fazer 2 encontros semanais. A reorientação de carreira, o público-alvo, como eu já falei, é de adultos que buscam recolocação ou ajuda na transição de carreira, e serão apenas 5 encontros individuais. Então, a gente já começa a separar. Claro que as ferramentas são muito diferentes também, o processo é um pouco diferente, os enfoques são diferentes. Enquanto o jovem, a gente tem que dar muito mais força para o autoconhecimento. Para o adulto da reorientação, talvez seja mais importante uma definição de objetivos mais clara. Pode passar, por favor. Então, o plano da orientação profissional. A gente tem um cronograma e ele vai seguir a seguinte ordem, mesmo que haja certa flexibilidade. Então, nós temos uma entrevista inicial, nós vamos trabalhar expectativas e o autoconhecimento, vamos fazer uma investigação da personalidade, mesmo que a gente não possa usar testes psicológicos, que não poderemos. Nós vamos trabalhar sobre preferências e como fazer escolhas, né? Trabalharemos incertezas, indecisões e conflitos, e, claro, teremos uma entrevista devolutiva com uma projeção para o futuro, se tudo der certo. Pode passar. Já na reorientação de carreira para os adultos, o cronograma é muito mais aberto, muito mais dependente da demanda, da necessidade e das características de quem está sendo atendido, mas ainda assim
há que se ter uma entrevista inicial, há que se operar por se tocar, ao menos, nos pontos de autoconhecimento, personalidade, forças e fraquezas e metas, né, que sejam específicas, mensuráveis, atingíveis, realistas e a definição de prazos. Então, isso está dentro das nossas ferramentas e é muito importante. Pode passar. Hoje, nós temos uma demanda 100% completa. Nós colocamos inicialmente 10 atendimentos apenas por orientação profissional, mas a demanda foi muito grande, a gente resolveu se esforçar. Vamos atender 20 jovens esse semestre ainda. O slide já está desatualizado. Nesta tarde, nós já tivemos mais inscritos e nós temos, então, 12 excedentes para o projeto de orientação profissional, que deve continuar no semestre que vem. O projeto de reorientação de carreira, nós vamos atender 12 adultos esse semestre e já temos 10 inscritos para o próximo semestre. Então, a gente vai atender, vamos continuar fazendo as nossas reuniões de supervisão com a professora Rosa e internamente entre nós, nossas 3 reuniões semanais, para poder dar conta dessa demanda toda. Pode passar, por favor. Essa é a nossa bibliografia, tem um último slide, essa é uma bibliografia, assim, o mais que a gente usou. Pode passar, por favor. Nesse último slide tem um e-mail, caso vocês queiram entrar em contato com a gente, saber mais sobre o projeto, ou já se inscreverem para o semestre que vem, eu vou deixar no chat também para vocês o nosso e-mail, e eu agradeço a oportunidade. É isso. Obrigada, André. Excelente apresentação. Então, para a gente ganhar tempo, vamos para o próximo, né? E aí eu chamo a Isabela Godinho para falar do quarto projeto e ela vai representar, né, aí a equipe falando do projeto que é o apoio para a organização do tempo e bem-estar no trabalho em home office. É isso aí, Rosa. Boa noite, pessoal. Boa noite que está todo mundo que está aqui acompanhando esses nossos projetos. Esse grupo está muito interessante. Participar das reuniões semanais com a Rosa, fazer essa troca. A troca entre os grupos também é muito legal, porque a gente aprende, a gente pega ideias com o grupo do outro, a gente pega base de pesquisa mesmo, como no trabalho do Cláudio. O Cláudio também está participando desse trabalho, então teve uma integração muito interessante entre o projeto mesmo de pesquisa e esse projeto de apoio para a organização do tempo e bem-estar no trabalho do home office. Eu sou a Isabela, eu acho que eu já me apresentei. Pode passar, por favor. Esse é o grupo, somos 8 pessoas, a Ana Paula, o Cláudio, eu, o Leonardo, a Liliane, a Miriam, a Nancy e o Rafael, sob a supervisão da Rosa. Pode passar, por favor. É interessante a gente começar aqui falando desse nosso projeto, falando como que surgiu. Desde a ideia inicial. A ideia inicial era realmente oferecer um apoio e uma orientação de uma maneira geral para esses profissionais que estão trabalhando em home office. E aí começamos as nossas reuniões semanais também, começamos as nossas discussões, estudos do contexto, e ao fazer esse estudo e ao fazer a análise SWOT para identificar ali forças e fraquezas, tanto do projeto quanto do grupo, porque o nosso foco era realmente valorizar as competências individuais de cada um, que cada um tinha para oferecer nesse apoio e organização do tempo. Nós fizemos também entrevistas com professores, com profissionais da área, para entender como têm sido as demandas, como que as pessoas têm procurado mesmo ajuda nesse sentido. E aí decidimos restringir o foco para a organização do tempo, bem-estar, voltado muito aí para a questão de ergonomia, de evitar procrastinação, dicas gerais de bem-estar, de alongamento, que nós vamos mostrar aí ao longo do projeto. Iniciamos, então, as pesquisas e estudos de ferramentas que poderiam nos apoiar, que poderiam nos embasar nesse apoio para a organização do tempo e do bem-estar do trabalhador. O que aconteceu é que cada um dos integrantes do grupo estudou uma ferramenta, decidiu aprofundar em uma ferramenta, e aí nós fizemos um momento de encontro, e cada um passou o que estudou para o outro. Cada um passou, olha, eu estudei isso, eu estudei o método GTD, e esse método consiste nisso. Então, foi uma troca de conhecimento muito legal. E aí, partimos para a execução. Pode passar, por favor.
Estudando aí esse contexto, muito do que já foi falado aí pela Cacilda, foi falado também pela Rosa, pelo Cláudio, pelo André também, esse cenário de pandemia, toda essa questão da instabilidade, a questão do isolamento social, muitas pessoas se sentindo solitárias, muita alteração na rotina, mudou completamente, as pessoas já não saem de casa mais, é uma nova realidade. E aí as demandas também mudaram, é uma realocação desse, é um novo lugar desse trabalhador. As mudanças que aconteceram consequentemente no trabalho, o medo do desemprego, como a Cacilda citou, tem aí o medo, né? Agora as pessoas estão tomadas pelo medo. A mudança no time, reestruturação do time justamente por causa de um novo perfil de trabalho que é o home office, aumento do volume de trabalho, porque muitas vezes também não se divide o tempo de casa com outras atribuições, com as atribuições do trabalho, então isso se mistura. O ambiente muitas vezes inadequado, porque as pessoas não estavam preparadas para trabalhar em casa, então às vezes não tinha nenhuma cadeira boa para trabalhar, ou um ambiente que fosse silencioso e que permitisse reuniões online, por exemplo. Muita pressão por metas, porque assim como os trabalhadores também não estavam preparados para isso, quem emprega também não estava, então como controlar aí a produtividade, como controlar metas, é tudo muito novo. Falando aí, então, dessa questão, principalmente do conflito entre demanda pessoal e profissional. Entre as insatisfações aí, tem o medo do Covid, a ansiedade, que todo mundo já experienciou um momento de ansiedade aí nesse contexto, a fadiga pelo excesso de trabalho e confusão entre trabalho e outras demandas. E aí entra todos os desafios do home office, que é realmente conciliar o tempo de vida pessoal com o tempo de vida profissional, a comunicação no online, melhorar essa comunicação e focar também no bem-estar, que muitas vezes a gente esquece disso e a gente não tem bem-estar no trabalho, que é o que a gente começou aqui conversando. Gente, eu tô tendo dor nas costas e tá todo mundo passando por essa realidade. Pode passar, por favor. As demandas que surgiram, então, diante disso tudo que eu apresentei para vocês, foram demandas de relacionamentos mesmo, na questão de melhora de relacionamento, tanto com a equipe quanto com o familiar, porque passar o dia inteiro dentro de casa piorou muito os relacionamentos e os trabalhadores isso acaba interferindo realmente no trabalho e na questão do trabalho em casa. A comunicação, de maneira que a comunicação possa ser mais assertiva e menos violenta, principalmente no cenário de reuniões online. Gestão do tempo, a necessidade de gerir o tempo de uma maneira que fique mais produtivo e que eu consiga separar realmente o que é trabalho do que é vida pessoal. Qualidade de vida, a melhora da qualidade de vida nesse contexto e, principalmente, a necessidade de estabelecer uma rotina que possibilite esse bem-estar do sujeito. Pode passar, por favor. O nosso papel, então, diante disso, foi focar em oferecer um momento de acolhimento para as pessoas que nos procuram e que estão precisando desse apoio nesse momento que é tão delicado. O segundo papel, então, é escutar, proporcionar um momento aí de escuta empática e, de acordo com a nossa escuta, entender qual que é a demanda, em que a gente pode ajudar ali, qual dica que a gente pode dar, qual ferramenta que seria interessante de uma maneira personalizada e realmente apoiar essas pessoas com essas dicas de ferramentas. Pode passar, por favor. O nosso público, então, é principalmente essas pessoas que estão trabalhando no modelo de home office e que estão enfrentando dificuldades principalmente relacionadas à gestão do tempo, espaço, ergonomia, hábitos, que querem mudar hábitos e comunicação. Pode passar, por favor. Os objetivos, primeiro, um objetivo geral é esse apoio. É o grande objetivo do nosso projeto desde o início. Um apoio a esses profissionais sempre relacionados a essa questão de, repito, gestão do tempo, comunicação e bem-estar. Pode passar, por favor. Dividimos aí 2 objetivos específicos. O primeiro objetivo específico é desenvolver uma cartilha com todas essas dicas de todo o conteúdo que nós estudamos, de ferramentas que são úteis para ajudar esse trabalhador, para uma consulta e para o público em geral. Qualquer pessoa vai ter acesso a essa cartilha que nós estamos confeccionando. E o segundo objetivo específico são os atendimentos. É a realização de atendimentos online com o propósito de realmente fazer a escuta, entender qual que é a demanda daquela pessoa e ajudar ela nas dificuldades do dia a dia. Pode passar, por favor. Hoje nós estamos na primeira fase, que é a fase da cartilha.
Essa cartilha está ficando muito legal, é uma cartilha super interativa, a gente colocou QR Codes que direcionam para vídeos, inclusive uma das nossas estagiárias aí que está no nosso projeto é a Nancy, ela é da área de educação física e ela vai fazer um vídeo para colocar no YouTube com alongamentos interessantes, importantes de serem feitos aí nas pausas de trabalho para melhora da postura, para melhora da questão da ergonomia e do bem-estar. Então, é uma cartilha muito bacana, com dicas de aplicativo, a gente explica as ferramentas, nós explicamos métodos que são interessantes, vários métodos para que você escolha qual que seria mais interessante para você, para que aquela pessoa que está com essa demanda leia e se sinta amparada e que possa escolher. É uma cartilha que tem páginas para escrita, a pessoa pode escrever para gerar reflexão, ver o que é melhor para ela se entender e parar para pensar um pouco mesmo nesse contexto. O que eu posso fazer para melhorar isso? A segunda fase, pode passar, por favor, serão os atendimentos. Aí nós já estamos finalizando a cartilha para começar esses atendimentos. A FUMEC vai dar, então, publicidade, isso vai ser enviado primeiramente internamente para os alunos da FUMEC, e depois nós vamos abrir, vamos ver como que vai ser essa demanda, entender como que vai ser essa abertura. O interessado vai enviar um e-mail para a gente, nesse bem-estar@fumec.edu.br, que eu vou mostrar no final novamente, e vai mandar para a gente o nome e o horário de disponibilidade. A partir disso, nós vamos fazer a distribuição no grupo, faz o agendamento, envia o link pelo Meet, e acontece o primeiro e o segundo atendimento em dias alternados. O segundo atendimento vai acontecer se houver necessidade. Aí tem o fechamento e aí a gente envia a cartilha, porque a cartilha também vai servir como base para apoiar essas pessoas que nós fizemos os atendimentos online. Pode passar, por favor. O método, então, é um envio de um formulário inicial juntamente com o link já para a primeira sessão. E nesse formulário inicial, nós temos o objetivo de entender a demanda. Onde que essa pessoa está precisando de ajuda? É na gestão do tempo? Ela está tendo mais problema de comunicação? Ela está tendo problema mais de ergonomia e organização? Ou é procrastinação? Ela está procrastinando muito. Então, nós vamos entender essa demanda e encaminhar para um dos idealizadores. O primeiro atendimento é online, duração de 60 minutos. Nós vamos realizar ali um rapport, uma conexão com aquela pessoa e alinhamento de expectativas. Nós temos para os 2 encontros entrevistas semi-estruturadas para a gente se basear e aí orientar a pessoa que nos procurou e sugerir o uso de ferramentas. Se necessário, vamos para o segundo encontro para retomar tudo aquilo que foi falado no primeiro encontro, entender como está a aplicação dessas ferramentas e apoiar caso seja necessário. Ao final do segundo atendimento, a gente vai enviar um link também de um outro formulário final, e esse formulário tem o objetivo de colher dados até para pesquisas futuras, né? Para avaliação, primeiro, da efetividade do projeto, se a gente está conseguindo alcançar aquilo que a gente está se propondo a alcançar, e colher depoimentos. Pode passar, por favor. As ferramentas, que, como eu disse, foram escolhidas com muita pesquisa, muito aqui já era conhecimento de alguns do grupo, e aí foi passado. Então, as ferramentas é a comunicação não violenta, que é uma técnica super eficaz e super atual aí para melhorar relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais. Dentre as técnicas de gestão do tempo, tem o método Pomodoro, o método GTD e a tríade do tempo. Nas práticas de bem-estar, tem atenção plena, a implementação de novos hábitos, organização do ambiente e alongamento. A escuta empática foi estudada como método para a realização dos atendimentos mesmo. E dicas para evitar procrastinação, dicas gerais. Pode passar, por favor. Semanalmente, esse mesmo grupo vai realizar reuniões de compartilhamento semanal. O que são essas reuniões? A cada atendimento feito, os participantes vão fazer anotações, e aí, semanalmente, nós vamos fazer trocas dessas experiências. E aí, nós podemos falar como que foi o atendimento, o que eu podia ter feito, como que você fez, para realmente aprender e expandir ainda mais o nosso conhecimento e a nossa experiência. Pode passar, por favor. Ao final, os dados e depoimentos colhidos lá naquele link final, naquele formulário final, eles serão mantidos e arquivados, porque a partir deles, novos objetivos, até objetivos específicos, podem surgir com a finalidade desse apoio a profissionais em regime de home office e até para acrescentar ali nos estudos do cloud, entender como que tem sido a demanda, criar novas cartilhas diante de novas realidades. Então, pode passar.
Esse é o nosso projeto. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Quem tiver interesse também, por mais que nós ainda não começamos os atendimentos, mas estamos prestes a começar. Quem tem interesse é só enviar o e-mail para a gente. E agradeço muito a atenção de todo mundo. Muito bem, parabéns, Isabela, muito obrigada. Bom, já vou passar para a Cacilda, porque a gente já está com um tempo escasso. Só queria destacar aqui, gente, que o laboratório tem um cuidado também de pensar nas competências que são estabelecidas para o curso, né, pelo MEC. E a gente pode perceber aí que os alunos conseguiram desenvolver muitas habilidades, muitas competências, alguns já tinham, e esse também é um valor que a gente atribui, que é aproveitar a capacidade, já o conhecimento, e eles se prontificaram, né, a trocar. Então, a gente percebeu essa troca, né, esse compartilhamento, agregando muito nisso tudo. Então, quero agradecer, e os líderes, né, porque a gente estabeleceu líderes de projeto também, a Isabela é uma das líderes, o André também, a Adriele, que não pôde apresentar, mas olha como foi bacana, e aí a Renata já assumiu e apresentou também, o Natan e o Cláudio, que eles também puderam, aí, em alguns momentos, né, compartilhar essa liderança. Então, todos os parabéns, muito obrigada. Vou passar para a Cacilda dar continuidade, né, Cacilda? Isso. Parabéns ao grupo, ao projeto, ao laboratório. Na sequência, nós vamos ter 2 relatos de alunos que estão estagiando em empresas, em organizações. É importante frisar que o nome das organizações, eles vão ser preservados por uma questão ética. Para a gente apresentar nominalmente as organizações, nós precisaríamos de uma autorização formal e não houve tempo hábil para isso. Na supervisão do estágio organizacional, da psicologia organizacional, nós temos atualmente alunos que estão em setores muito diversos. Então, nós temos alunos que estão estagiando em organização pública, a maioria está em organizações privadas, e aí eu vou destacar alguns segmentos, só para vocês perceberem quão heterogênea é essa realidade. Então, alguns alunos estagiando no segmento imobiliário, no segmento da segurança, no segmento da tecnologia da informação, na educação, na mineração, na siderurgia, em indústria de autopeças automotivos, em consultorias de RH e distribuidora de medicamentos. Então, a riqueza, né, deste grupo é justamente na possibilidade de compartilhar experiências muito diversas. E aí, né, o desafio da Luísa Belisário, que eu vou chamar na sequência, é que ela vai fazer um relato não apenas da experiência dela, do que ela está vivenciando, porque os alunos que estão nesse estágio, eles estão vivenciando na pele todas essas mudanças. Alguns iniciaram antes da pandemia, então sentiram, presenciaram todas as mudanças, outros perderam o vínculo do estágio em virtude da pandemia, e ainda assim conseguiram novo estágio. Então, nós temos, se não me engano, 3 alunas que foram inseridas no estágio já, né, neste modelo, né, trabalho híbrido, trabalho home office, que a Luísa vai explicar. Então, a Luísa vai fazer um relato de um compilado dos principais desafios vivenciados por parte desse grupo. E, na sequência, nós vamos ter um case de sucesso. Luísa, vou deixar a palavra agora com você. Boa noite, gente. Estou vendo aqui que tem bastante gente da supervisão, professores também. É um desafio falar, né, principalmente uma palestra que a gente não está podendo ter a interação o tanto quanto a gente gostaria. Bom, lá na nossa supervisão, como a Cacilda falou, são vários segmentos. E eu acho que um denominador, assim, comum de que todos nós estamos passando é a ansiedade e a dificuldade de conciliar tudo, né? A faculdade, o trabalho. E o que acontece? O meu relato é o seguinte, gente, eu trabalho num setor público, né, então é um ambiente político um pouco complicado de falar também até nomes e tudo mais, até porque é um sigilo, e eu faço intermediação dessa empresa com adolescentes trabalhadores, né.
existe uma realidade que se distingue bastante entre as empresas públicas e as privadas. O que eu tenho percebido, e os meus colegas também, as empresas privadas, a adaptação ao home office foi algo muito rápido. E fora isso também, o apoio, né, que as empresas deram, de equipamentos tecnológicos mesmo, foi assim, rápido e funciona, né? As metas precisam serem atingidas, né? As organizações contam muito com o número, apesar de que quem faz esse número acontecer, né, as metas baterem, são os funcionários dessa empresa. Nas empresas de segmento público, há uma grande dificuldade, porque nós não temos essa agilidade tão presente quanto as empresas privadas. Então, assim, o que eu faço lá no meu estágio é sempre, o que eu tenho tentado fazer é lembrar do porquê que eu faço, né, o que eu faço, né, auxiliar adolescentes no processo de trabalho, vida pessoal, e a realidade é que eu não tenho esse apoio, né, como as outras empresas privadas proporcionam, de equipamentos, mas tudo bem. Nas nossas discussões, né, e a Cacilda orienta muito a gente e nos ajuda, a gente precisa arrumar solução, né, porque eu quero e preciso continuar, né, a minha experiência no estágio. E, além disso, eu quero também poder fazer a diferença na vida desses adolescentes, né? Então, são adolescentes que vêm de vulnerabilidade social muito grande, não é fácil, né? Às vezes a gente escuta muitas coisas que nos abalam, mas o jogo de cintura tem que permanecer, a gente precisa seguir. O WhatsApp é um meio de comunicação que não é oficial, mas que a gente faz muito o uso, assim, os estagiários, né, num todo, e também os estagiários das empresas privadas, né, inclusive existe esse conflito do uso do WhatsApp no trabalho, porque mesmo nas empresas que têm esse método, né, de comunicação oficial, ou seja, alguns estagiários têm celular corporativo, né, é um número separado do privado. Há muita exigência também, porque as pessoas mandam mensagens e elas imaginam que só pelo fato delas terem enviado e a pessoa viu, vai ter uma resposta rápida, e não é assim. A gente tem percebido que a assertividade, ela depende de outros fatores, e não só um meio de comunicação eficiente. Então, o que faz a diferença mesmo, né, entre as empresas de diversos segmentos? A gente vê que cada vez mais é a tal da resiliência, que todo mundo, né, é um termo que está sendo muito falado, ter resiliência, ter jogo de cintura, saber, né, conduzir uma situação no momento de crise. E crise é realmente um período muito estressante, né, às vezes a gente precisa falar as mesmas coisas de formas diferentes, porque, né, eu mesma estou aqui falando com vocês, mas estou na minha casa, né, que tem outras pessoas convivendo comigo, dá uma aflição em relação a, poxa, será que alguém vai interromper o meu trabalho? E eu acho que isso é uma coisa que atinge todos nós, independente de empresa, seja ela pública, privada, empresa familiar, né, todos nós estamos aqui tentando fazer o jogo continuar, né, em meio a tanta tristeza e tantos meios de comunicação, né? Mas lá na nossa supervisão, nós trocamos as experiências
E tem sido muito bacana para mim compartilhar os desafios do meu estágio, e tem me dado força, assim, a continuar mesmo, a arrumar a solução, por mais, o ideal, né, nem sempre a gente vai chegar, né, alcançar, mas o que importa mesmo é o que a gente está fazendo, se nós estamos contribuindo, né, com o nosso, com as nossas tarefas. Nas empresas de segmento tecnológico, por um lado, é muito bacana tantos produtos, né, de tecnologia avançada. Então, existem empresas que proporcionam para os funcionários aulas de yoga, como foi falado, aulas de excelência ao atendimento, várias aulas que ajudam o profissional a se manter no mercado de trabalho e também tem um ganho na vida pessoal. E essas empresas, o que parece, assim, elas estão interessadas muito na qualidade de vida do trabalhador, porém, às vezes, essa qualidade de vida se confunde com uma interferência na vida pessoal da pessoa. Então, ao mesmo tempo que as empresas oferecem, né, vários cursos, equipamentos tecnológicos, elas também estão cobrando assiduamente e, às vezes, até de uma maneira que possa prejudicar a qualidade de vida devido à rapidez. Então, elas querem rapidez e assertividade. E a gente sabe que tomada de decisão, né, uma tomada de decisão bem feita, depende não só de equipamentos de boa qualidade, da tecnologia, dessas facilidades todas que a gente tem, mas depende também de uma mente mais descansada, uma pessoa que esteja, né, conseguindo manter um equilíbrio, porque a gente vê que o estresse pode prejudicar a produtividade mesmo do trabalho. Tentei fazer um compilado aqui de várias experiências que a gente tem passado. Vou passar minha palavra para a Laura, que é uma estagiária, que, né, a empresa onde ela faz estágio ganhou um prêmio e parece que está dando certo algumas práticas que estão sendo adotadas para melhoria, né, de qualidade de vida do trabalhador. E eu faço uma conclusão de que, poxa, como é importante a gente ter uma saúde mental boa mesmo, né, o equilíbrio na nossa vida, porque e como faz a diferença que os profissionais entendam isso, né? Então, nós, como futuros psicólogos, que a gente consiga cumprir com as nossas tarefas, com a nossa função, mas sem esquecer também de que quem está ali trabalhando é uma pessoa também que está com todos os desafios, né? Todos nós estamos passando, né, esses desafios, momentos de tensão, de estresse, mas que a gente possa tornar o nosso ambiente de trabalho um lugar com uma contribuição bacana, pessoal e profissional. Obrigada e boa noite. Passo a palavra à Laura agora. Obrigada, Luísa. A Laura vai fazer um relato do que a gente considera uma boa prática. Boa noite, pessoal. Vamos falar um pouco sobre ações de saúde mental durante a pandemia no âmbito corporativo. Esse relato se refere a um caso de sucesso em uma empresa do âmbito siderúrgico no meio da pandemia do Covid-19. Bom, vou começar a falar um pouco do contexto. Do dia para a noite, né, uma empresa que, assim como todas as outras, seja do âmbito público ou privado, como a Lu estava falando, teve que tomar providências para lidar com o Covid-19.
Então, em decorrência disso, a gente percebeu um desconhecimento muito grande dos impactos na saúde física e mental dos empregados, gerando um grande nível de incerteza em relação ao futuro. O que a empresa percebeu nisso? Falou, opa, eu tenho aqui que dar um suporte, pensar quais são as necessidades dos meus empregados, como que eles vão lidar com essa situação, isso tudo pensando nos valores organizacionais, né? Então, saúde e segurança em primeiro lugar, respeito, transparência. Então, foi necessária essa mudança brusca de paradigma, levando em consideração o contexto do desconhecido e os valores que a organização já pregava. Então, com o surgimento dessa pandemia, foi necessário colocar todos os empregados que estavam no administrativo, porque, só para explicar um pouco para vocês, a indústria siderúrgica ela é composta tanto da equipe administrativa, que fica, digamos assim, né, só para ficar mais ilustrativo para vocês, mais no escritório e tudo mais, e a equipe da usina, que está ali mais mão na massa e executando as tarefas. A equipe administrativa, cerca de 2.000 pessoas, a gente conseguiu colocar em home office do dia para a noite, na verdade, da noite para o dia, o que é mais difícil ainda. Mas o pessoal que trabalha na usina, fabricando, né, o aço, não era possível que a gente colocasse em home office. Então, faz parte desse contexto também duas vertentes, né? Cuidar das pessoas em home office e cuidar de quem não poderia se abster do trabalho presencial. Só para enfatizar aqui, a nossa empresa, com muito orgulho, né, que eu falo isso, teve 480 ações de barreira sanitária, reduzindo a taxa de transmissibilidade. Para vocês terem uma ideia, o Brasil, na época que foi feito esse estudo, a taxa de contaminação estava de 1,25 e da nossa empresa estava de 0,12. Isso significa que a nossa empresa estava 10 vezes mais seguro lá dentro do que fora. Então, a gente também, além de cuidar da saúde mental dos empregados em home office, a gente também cuidou da saúde física de quem estava lá. Pode passar, por favor. Então, vou falar para vocês sobre as ações desenvolvidas. Enfatizo que essas ações são somente focadas no âmbito de saúde mental, até adição de álcool em gel, na cesta básica a gente colocou, mas eu vou focar aqui nas de saúde mental. A gente começou sem tempo de planejar nada, então a gente foi montando um avião com ele voando. Tudo começou com um treinamento sobre os 10 princípios do home office. Já tinha começado um projeto piloto na empresa, então a gente tinha uma ideia, mas que da noite para o dia do piloto foi para a execução para todas as pessoas, né? Então o treinamento a gente já tinha pronto, focado no cuidado físico e mental. E aí, depois de um tempo, a gente resolveu fazer uma pesquisa para ouvir a experiência do empregado nesse contexto, nessa nova perspectiva, como estava sendo para ele, e também a pesquisa, a primeira não consegue cumprir esse objetivo, mas as próximas, né, ao todo foram 4 pesquisas ao longo de 2020, uma forma de monitorar a percepção dos empregados sobre aquelas ações. Então, a gente fez uma pesquisa para identificar as demandas, porque pensamos, bom, precisamos dar um suporte para os empregados, mas o que eles precisam só eles vão saber falar. Então, fizemos essa pesquisa e os business partners de RH, eles fizeram várias ligações, ao todo foram 1.200 ligações individuais, ligava para a pessoa, fazia várias perguntas sobre o status físico, mental, social dela, como que ela estava lidando com tudo aquilo, e se for necessário, a pessoa está num nível de angústia, medo, insegurança muito forte, é feito um encaminhamento
para assistência social, medicina do trabalho, psicólogo do trabalho, ou seja, não era uma pesquisa simplesmente para consolidação de dados. A gente fez essa consolidação, que resultou em várias ações, mas ela também já gerava resultados imediatos para quem precisava desse resultado ali bem rápido. Bom, e o que a gente fez com essa pesquisa e esses dados que foram gerados? Tudo começou com um book de Dicas para uma Quarentena Produtiva. O que é isso? Um livro eletrônico, né, um arquivo em PDF, com dicas de filmes para assistir, séries para ver com a família, programas para serem feitos, receitas, e tinha até mesmo assim, sites que oferecem cursos de graça, cursos da Fundação Getúlio Vargas que estão sendo oferecidos, que custavam e agora estão custo zero. Enfim, realmente um livro para manter esses empregados ativos e saudáveis mentalmente, mesmo fora do horário de trabalho. Esse book deu tão certo que a gente pensou, vamos fazer atualizações semanais. Fizemos 2, as pessoas queriam mais atualizações, aí a gente pensou, por que não fazer um envio diário? Foi assim que surgiu um segundo braço desse projeto, cuidando de você no home office, que todo dia os empregados recebiam materiais sobre mindfulness, alongamento para o home office, meditações para fazer de 5 minutos ali depois do almoço, autodesenvolvimento, como trabalhar a criatividade, paciência nesse contexto, atividade física, né? Quais atividades pode fazer com materiais que tem em casa, diversão com a família, com as crianças. Enfim, foram mais de 200 dicas e mais de 12 mil visualizações. Então, por esse número alto, a gente consegue perceber que tinha um impacto legal na rotina das pessoas. Junto a essas ações de dicas, toda semana tinha uma live, né, no formato ao vivo, assim, que um palestrante ia e falava sobre o tema que estava sendo demandado nas pesquisas. Então, falava, por exemplo, sobre como cuidar das finanças num momento de instabilidade, o que eu posso fazer para os meus filhos não perderem a parte social na infância, ou então até mesmo como gerir o estresse de ficar muito tempo no mesmo ambiente, enfim. Pode passar. Eu vou falar agora dos resultados dessas ações que a gente criou. Bom, essa pesquisa, ela era um formulário online, né, que era composto por 2 blocos. O primeiro falava sobre como um funcionário ele estava se adaptando nessa experiência de home office e se a atuação da empresa nos cuidados físicos e mentais estava atendendo às expectativas. E o segundo bloco perguntava quais são os 6 sentimentos que você tem experienciado com mais frequência nesse período. Então, para a gente entender essas 2 perspectivas. Foram 4 pesquisas ao todo, como já mencionei, mais de 2.500 respostas, então deu um embasamento bem sólido para a gente, e 92% dos empregados, né, das pesquisas relataram que estão sendo efetivas, e 92% é um índice muito alto, pensando na diversidade que tem uma empresa. A empresa que a gente está falando é uma empresa de 8 mil pessoas, então um índice de favorabilidade de 92%, a gente ficou muito satisfeito. Para vocês terem ideia do que foi esse resultado, o sentimento de medo, ele esteve presente nas 3 primeiras pesquisas, entre um dos 5 sentimentos mais experienciados, e na última pesquisa o medo saiu e entrou a alegria. Então a gente consegue perceber um resultado aí. Pode passar, por favor. Um exemplo disso, né, é que 2 sentimentos negativos saíram dos 5 sentimentos mais experienciados e 2 sentimentos positivos ocuparam um lugar. Então, a gente percebe que teve um impacto, os empregados estavam sendo atendidos e a empresa, com isso, claro, se beneficia, assim como toda a sociedade e os familiares. Pode passar. Ressaltando aqui de maneira bem breve, o ponto negativo que a gente percebeu é a carga de trabalho no home office, né?
a carga de trabalho excessiva, você acabou o trabalho, mas você continua ali na frente do computador e tal, isso é um ponto negativo. Muito bom a gente saber disso, porque para os próximos projetos vamos criar novas estratégias para reduzir e amenizar essa situação. O ponto de atenção é o cansaço, que vem em decorrência desse ponto negativo, que a gente acha que o modelo híbrido pode ajudar muito. E o ponto positivo foi a diminuição considerável dos sentimentos de ansiedade e medo, e despertando o sentimento de alegria, né? O clima organizacional e a percepção do empregado em como a empresa acolhe ele nesse momento é fundamental para que ele sinta que aquilo está fazendo sentido. Bom, eu finalizo aqui minha apresentação, agradeço muito pela oportunidade, espero que eu tenha conseguido passar para vocês como é importante o papel do psicólogo organizacional nesse contexto, quanto ele pode impactar, e é isso. Obrigada, Laura, pelo relato, e é muito importante, né, nesse momento, a gente vê boas práticas, a gente vê que tem organizações que realmente conseguiram, nesse turbilhão de desafios, implementar medidas que foram aí mostradas, né, nos resultados estatísticos levantados, resultados positivos, bons resultados. Bem, gente, estamos chegando ao final do nosso tempo, então eu quero agradecer principalmente a todos os alunos que se empenharam bastante, né, para expor os projetos e expor os relatos das experiências. O mais importante, eu acho que não há tempo para perguntas, né, mas já foram disponibilizados os telefones do laboratório, vou disponibilizar também, telefone não, e-mail, vou disponibilizar também meu contato, para eventuais dúvidas e reflexões que vocês queiram sobre o tema, mas o mais importante foi ver as possibilidades de projetos que existem na área da psicologia organizacional, as possibilidades de contribuição do psicólogo neste contexto, que é um contexto que é extremamente importante para todos nós. O trabalho é um eixo central, ainda é um eixo central nas nossas vidas e representa muito mais do que a questão da sobrevivência. Então, nesse momento, onde o medo, ele prevalece, a importância, mais do que nunca, de preservar não só a saúde física, mas a saúde mental de todos os trabalhadores, inclusive a nossa própria saúde mental. Muito obrigada, e agradeço imensamente se vocês terem permanecido aí até o final do tempo. Muito obrigada. Cacilda, antes de você encerrar, eu quero fazer um agradecimento a você e a Rosa e ao grupo de estagiários que aceitaram o desafio. Porque quando nós nem retornamos, né, nós esperávamos retornar no início desse semestre, as práticas de laboratório haviam se encerrado, e foi colocado o desafio para as duas professoras que nós gostaríamos de retomar com uma cara nova e sabendo da necessidade que as pessoas se encontravam. E elas abraçaram o projeto, se desdobraram, foram aí atrás dos alunos, criando possibilidades, e eu via a carinha assim da Rosa aqui no encantamento, é de encantar mesmo, Rosa, de ver o resultado do trabalho, em pouquíssimo tempo, vi a carinha de satisfação aí dos alunos e acho que realmente vocês abraçaram com muito carinho, com muita dedicação, com muito empenho, e é muito bom ouvir o resultado desse trabalho. E o processo rico de aprendizagem e de troca que vocês têm exercido aí no dia a dia. Então, parabéns, é de orgulhar mesmo, tanto Rosa quanto Cacilda, eu vejo aí a satisfação de vocês, é para ter orgulho do trabalho. Muito bom, fiquei muito feliz também de ter aí escutado, porque é uma forma da gente ver por onde o curso está andando, e olha, estão de parabéns. Eu também fiquei emocionada aqui, com essa carinha assim de, é muito bom ver o tanto que vocês caminharam, e o resultado do trabalho já aparecendo. E fico imaginando assim, nossa, se fosse no presencial, o tanto de possibilidades que se ampliariam. Mas, mesmo com todas as restrições, o trabalho está invejável. Muito bom mesmo. Parabéns para vocês todos. E as apresentações brilhantes. Estou devolvendo a palavra para vocês, tá? Oi.
Obrigada, Carmen, a todos aí pela participação, e eu só me resta falar boa noite, porque o tempo já esgotou e tem outra palestra para frente. Né? Tá certo. Então, muito obrigada a todos, obrigado, Carmen, boa noite. Obrigada, boa noite a todos. gente. Obrigada a vocês, beijo.